aquela sogra que louva a Deus por sua vida e dissesse assim: me diz, o que é que eu faço com aquela criatura? Alguém diria com muito carinho: mate. Teria cara de pau de dizer assim: engorde ela. Pastor, que maldade. Faça com que ela se acabe toda em situações da vida dela. Eu não estou dizendo que, estou falando em tese. Alguém de repente olhando diria: não, não quero não. Não, ela abençoada, não. Ele feliz, não. Ela realizada, não. Ele realizado, não. Se você não entendeu ainda, eu vou dizer não. Alguém olhando dizendo assim: se dependesse de mim, não ia. Deus diz assim: mas como está na minha vontade, aí ninguém pode atrapalhar. Aí ninguém pode invalidar. E aí eu vou profetizar: se ele quiser abrir porta onde não tem porta para você, quem invalida o que ele quer? Deus é independente na sua vontade. Terceiro pilar, no sentido da aceidade de Deus, a sua independência. Ele é independente nos seus planos. Ninguém pensa como Deus, ninguém projeta como Deus, ninguém estabelece coisas para o futuro como Deus. Jeremias capítulo de número 29, verso 11, ele diz assim: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Era Deus olhando e dizendo assim: o final vai ser como vocês querem, agora no caminho eu faço o que eu quero. Não é? Vou moldando, lapidando. Ele é oleiro. E Paulo diz assim: quem é que pode dizer ao oleiro porque me faz assim? Ele olha para a gente e diz assim: eu faço com você como eu quero fazer. Dói às vezes. Dói às vezes. Só que quando a gente passa a viver a plenitude dos planos de Deus na nossa vida, a gente começa a perceber algo diferente. Por exemplo, imagina o cão, Satanás, chegando diante de Deus dizendo: o que é que tu tens para falar? E Deus diz assim: viste meu servo Jó? Aí fala sobre ele, homem temente, íntegro, tudo você sabe, tudo. Aí de repente, Deus para diante daquele diálogo lá e o diabo diz assim: mas se eu tocar nele, se eu mexer com ele, Deus diz: vai lá, mexe. Aí Jó perde tudo, entra numa luta, como você conhece a história, violenta. Entre o capítulo 1 e o capítulo 19, só Deus sabe o que Jó enfrentou. Aí no capítulo 19, Jó para do meio do lixo, do nada. Eu imagino o diabo olhando e dizendo: vai blasfemar agora. Já usei a mulher, já arranquei filho, já mexi com a família, mexi com os recursos dele. Agora ele murmura. Imagine Jó, isso aí é a minha cabeça, conjecturando as coisas. Aí imagine Jó abrindo o bocão dele daqui de baixo, do meio do lixo, dizendo assim: Satanás, segura essa. Estou no lixo, mas sei que Deus tem alguma coisa na minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar nesta terra para fazer algo. Imagine Deus olhando para Jó e dizendo assim: Jó, vou chegar por aí. Aí Deus aparece. Aí a Bíblia diz assim: e Deus veio falar com Jó no redemoinho. Imagine Deus bradando: Jó. E Jó olhando, Jó dando uma olhada assim: quem é? O que é? Ele disse: eu posso te fazer algumas perguntas. Veja que coisa. Uma delas eu só vou fazer aqui. Onde estavas tu, Jó, quando eu resolvi fundar a terra? Imagine Jó. Matemática, física, agronomia. 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4. Está que nem Abraão, né? Contando as estrelas. Me perdi, Deus dizendo: conta de novo. Você não pode contar não, mas eu chamo cada uma pelo nome. Vai Jó. Onde estavas tu? Tu pensa que o diabo de alguma forma não ouviu aquilo? Onde estavas tu quando eu fundei a terra? E Jó olhando para ele: sei não. E Deus olhando para Jó e dizendo assim: Jó, você não entendeu a mensagem? Antes que, irmão, se tu não der glória a Deus, eu vou aí. Antes de terra ser terra, água ser água, lua ser lua, sol ser sol, mar ser mar, eu já tinha um projeto na tua vida, Jó. E a minha pergunta é: quem
ninguém pode fazer alguma coisa para impedir os planos que eu tenho. Quando Jó entendeu isso, capítulo 42, o verso 2, ele abre a boca e diz: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Levante a mão para dar o melhor glória a Deus na sua vida. Oh, meu Deus. Ele é independente nos seus planos. Ele não precisa da opinião de ninguém. Ah, não faz assim não. Deus não faz não. Ela não. Ele não. Deus diz assim: vou levantar, vou abençoar, vou salvar a casa dela, vou realizar os meus projetos e ninguém impede o meu trabalhar. Deus é demais. Mas deixa eu correr. Ele é independente no seu existir, ele é independente na sua vontade, ele é independente nos seus planos. Dá uma olhada para quem está do teu lado, diga: aproveita para dar glória a Deus ou mais nunca. Ergadaio. Ninguém impede, pastor Romualdo, que Deus tem para a sua vida, para a sua esposa, para a sua família. Está determinado pelos planos de Deus, ninguém invalida. Pastor Ezequias, ninguém invalida, ninguém impede. Diz para alguém aí: o que Deus pensou ao teu respeito vai acontecer. Ele disse através de Isaías: assim como eu pensei, se efetuará. Ninguém impede o trabalhar de Deus. Ninguém impede as determinações de Deus. Mas ele é independente na sua provisão. Falamos muito na igreja: providência de Deus, providência de Deus, providência de Deus. O que é que a gente entende? Uma ação de Deus para trazer algo à minha mão que eu não tenho no momento, para me tirar de uma circunstância adversa que me preocupa, me desespera, enfim, ou que eu pense que vai morrer. Mas a providência de Deus é o seu governo, é a sua capacidade de controlar as coisas. Por exemplo, os irmãos de José lançaram ele na cova, dizendo assim: os sonhos não se realizam. Deus foi e permitiu José sair da cova. Venderam ele, revenderam, ele foi caluniado. Aconteceu de tudo, e na cabeça dos irmãos diz assim: quanto mais longe a gente empurra ele, menos o sonho se realiza. Só que como José está debaixo da providência de Deus, do governo de Deus, Deus olha e diz assim: quanto mais empurra para longe, mais perto ele fica do sonho e do projeto. Então, é o governo dele. Por exemplo, deixa eu correr rapidamente, é porque vai vindo assim aqueles e-mails celestiais. Deus vai dando umas coisas, mas isso não estava nem na mensagem, mas está descendo do céu aqui, eu vou falar. O Senhor está falando comigo aqui. Imagine. Pense comigo. Abraão chega e diz: olha, Sara não te quer por aqui. E diz assim: Agar, por gentileza, sai daqui e vai para o deserto. Aí ela caminha no deserto. Quanto tempo, pastor? 29 dias. Ela anda 29 dias com um pouco de pão e um pouco de água. O próprio Abraão já deu aquilo, de repente, pensando, né, ela vai se acabar por lá naquele deserto. Aí ela passa 29 dias, o texto diz assim: acabou o pão, acabou a água. Ela olhou para si, olhou para o menino e disse assim: vai morrer meu menino. E esse menino é um sonho, é uma promessa, é um projeto. Vai morrer, vai se acabar. Aí ela pega o menino e coloca debaixo de um arbusto, porque tudo fica melhor quando a gente deixa as coisas debaixo da sombra da cruz. Entende quem está ligado? Colocou lá e afastou-se. Um tiro de arco de flecha. Olha a distância que Deus precisa. Ele não precisa muito. O que Deus precisa, deixe-me aplicar esta palavra à sua vida, é de espaço. Sabe qual é a questão? É que Deus libera uma palavra aqui, a gente questiona e quer que Ele cumpra amanhã. Deus diz assim: por favor, me dê espaço, porque eu quero trabalhar. Deus precisa de um espaço. Aí ela vai se afastando. O texto diz que ela se senta, mas eu gosto disso. Ela se afasta e se assenta, mas ela não perde o sonho dela de vista. Eu estou de olho em você. Eu estou me distanciando para Deus fazer um milagre, mas eu não perco você de vista. Eu não vou perder a visão daquilo que Deus me deu. Aí Deus olha e diz assim: Agar nem entendeu. Ela está caminhando pelo deserto 29 dias. Aí você me diz assim: pastor,
Onde é que se revela a providência de Deus aí? É quando a água aparece? Não. A providência de Deus está revelada já desde o caminho que ela fez quando saiu da casa de Abraão. Porque o que Deus fala com ela no deserto, podia falar na casa de Abraão, sim ou não? Entende quem está ligado, irmão. Eu perguntar, tem alguém na casa aí? Entende quem está ligado. Deus olhou e disse assim, eu preciso tirar ela da tenda de Abraão, da cobertura de Abraão, da dependência de Abraão, e levar ela no meu controle, no meu governo, para um lugar. Ela vai 29 dias. Qual deserto que ela anda? O deserto de Beceba. Sabe qual era o nome? É mais só para você entender. A tradução ligada ao texto seria lugar onde existem 7 poços. Só que ela caminhou 29 dias e não viu um. Lugar dos 7 poços. Passou por aqui e não viu nada. Passou por aqui e não viu nada. 29 dias caminhando. Quando ela chega por aqui, aí ela resolve deixar as coisas lá. A sombra da cruz afasta. Deus precisa de espaço para trabalhar. E deixou lá. E Deus olhando, dizendo, ela está entendendo. Primeiro, ela está entendendo que eu preciso levar alguns que eu tenho um propósito por um caminho e fazer ele chegar no lugar que eu quero para poder me revelar a eles de uma forma especial. Segundo, ela está entendendo que se estiver debaixo do meu controle, a única coisa que ela tem a fazer é descansar. E terceiro, ela está compreendendo que se eu tiver espaço, eu vou fazer além do que ela imagina. Porque quando ela estava chorando, e o texto vai dizer assim, Deus ouviu a voz do menino chorando. Mas a mãe é que é revelada como aquela que chora mais do que o menino. Até porque o choro do menino era natural. Quero água, quero água, quero água. O da mãe é um choro de quem vai perder um sonho. Só que Deus me disse um dia, os teus sonhos também falam. E quando você no deserto não tem muita força para caminhar, eu faço com que os seus sonhos gritem mais do que a falta de força que você está. A voz chega lá em cima, Deus brada e diz, Agar, o menino não vai morrer. Porque eu tenho um propósito com o menino e tem mais. Aí o texto vai dizer assim, pastor Ezequias, no capítulo 21 do livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer assim, e Deus abriu os olhos de Agar e viu ela um poço. Então a providência, meu filho, ela não é revelada na água que aparece no poço, mas é Deus no controle do caminho que te leva, dizendo para você, eu sou independente na minha providência, faço na sua vida o que eu quero fazer, levo você para onde eu quero levar. Agora uma coisa eu te digo, eu não te deixo só e nem deixo de cuidar de você. Diga para alguém do seu lado, Deus vai prover algo grande na tua vida. É isso que Abraão crê quando ele diz Deus proverá. Ele está dizendo Deus está no controle da ordem que ele me deu. Deus está no controle da promessa que ele me fez. Deus está no controle do caminho que ele me mandou andar. Ele permanece no governo das coisas. Mas deixe-me correr porque eu preciso chegar no texto. Deus é independente nos seus decretos. Ninguém pode chegar aqui para Deus e dizer assim, me faz uma promessa. Não. Está dentro da vontade dele, do querer dele, do propósito dele, da sua capacidade de dizer assim, escolhi para fazer e vou fazer. Entendeu? Tem uns que ele faz com 17. Tem outros que dizem, eu tinha 45, estou com 85 e estou no mesmo vigor. Caleb. Agora, tem outros que nem nasceram. Ele vem e diz assim, vai gerar. E eu vou fazer algo grande na vida destes. Aí vem os decretos. Por que eu estou falando sobre isso? Pastor, isso não tinha nada a ver com a leitura. Bom, eu também achava que não. Mas ele resolveu decretar. E o texto que eu li, entre as palavras e os versículos que eu li, diz assim, para que se cumprisse a promessa, para que se cumprisse a profecia, de que uma virgem geraria
Este Deus, na sua grandeza, no seu poder, resolveu planejar algo que atingiria o mundo, e o propósito era atingir o mundo, as várias pessoas, atingir almas e mais almas. Ele para e diz assim: eu vou convidar alguém para o projeto. E aí ele envolve um nome, porque a virgem já está no projeto. Mas eu pergunto, onde aparece o nome de José profetizado lá atrás? Não aparece. A virgem, ela está no projeto. E a palavra vem para a virgem: olha, você vai conceber. Assim como a profecia, você vai gerar. E vai gerar, mas eu não tenho condições, e isso e aquilo. Você vai gerar pelo poder dele que está envolvido no seu relacionamento, o Espírito Santo. Aí para aqui. A mulher olha e vai compartilhar com o cara. E este camarada é o José. E ela chega para José e diz assim: ei, Deus está lhe dando uma oportunidade muito grande. Entende quem está ligado, porque isso aqui é uma palavra que vai mudar a sua vida. José, Deus está lhe convidando para participar de um projeto mundial. Fique comigo, que o negócio era com a mulher. Tem hora que é assim. Ande comigo que você está bem, varão. Esteja do meu lado e a vitória, olha, vai fluir. E tem umas que decretam: eis que te digo, és tu meu. Só que o Espírito Santo tem que estar envolvido no negócio. E ela olha para ele e diz assim: José, vem cá. Eu estou te dizendo que tem algo muito grande aqui para você. Fica do meu lado. Aí ele olha: fica do meu lado, que você vai receber o nome de aquele que cuidou do Salvador, aquele que deu de comer, que ensinou uma profissão, que educou o Salvador da humanidade. José, fica ligado, não perde a bênção não. Se existem no mínimo 3 palavras aqui que Deus diria a José: não fuja do projeto, não abandone o projeto, não desista do projeto. Deus estava pegando José, irmãos, e incluindo ele numa promessa que cruzava tempos e tempos. E a promessa vem desde o Gênesis capítulo 3, verso 15. Da semente da mulher vai nascer alguém, mas a promessa só aponta para a mulher, só aponta para a mulher. É claro que aqui você não vale a pena nem discutir dentro do campo teológico, porque alguém diria: pastor, então se vem da semente da mulher, porque a semente de José era pecador, então Maria não era pecadora. Ela própria declara que é uma pecadora. A questão é que Deus colocou o projeto para envolver o homem com o projeto. Então ele pensou: é algo grande, é mundial, eu vou entregar esse projeto nas mãos de Maria, mas quem está do lado dela, envolvido com ela, ligado com ela, orando com ela, jejuando com ela, pagando preço com ela, vai alcançar isto aí. Só que José, olha o que ele faz. Primeiro, ele respeita Maria, mas diz assim: do projeto eu não participo. Segundo, o texto diz assim, eu pedi para você marcar: deixando ela secretamente. Ei, não digo nada a ninguém, mas eu vou esfriando na fé, e vou abandonando Maria, abandonando o Salvador, abandonando o projeto, e vou sumindo. Pastor, mas ele respeitava Maria, respeitava, mas queria cair fora. Já imaginou a mulher chegando assim e dizendo: meu amado, eu te amo tanto, nós não tivemos contato, mas eu estou grávida. Se tu é macho como eu. Pastor Cláudio Duarte diz que a ficha vai cair aos poucos. Foi no caso do Potifar, né, como ele diz. Potifar, né? Vai cair aos poucos. Que mulher é essa? Só que imagina, Maria, uma santa mulher de Deus, marcada pelo Espírito Santo, chega para José e diz: acredita, rapaz, abraça, rapaz, fica do meu lado. E ele está olhando e dizendo assim: ei, esse negócio aí eu não estou duvidando. Aí o texto diz assim: e vai se afastando secretamente, porque a gente nunca esfria na fé. E agora você vai pegar em relação à igreja.
E ao Salvador e aos projetos de Deus, a gente nunca espia na fé da noite para o dia. Vai acontecendo pouco o que a gente vai deixando secretamente. Não digo nada a ninguém. Não falo nada com ninguém. Não, eu não vou declarar nada para ninguém. Vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. E na medida que a gente se afasta, a gente começa a dizer assim: essa não é para mim. Eu não tenho nada a ver com isso mesmo. E Maria olha e diz assim: Deus vai te visitar. Ela não questiona, ela não empurra contra a parede, ela fica calada. Mas Deus resolve visitá-lo em sonho. Pastor Ezequias, o cara sem crer no projeto. O cara querendo deixar e afastar-se do projeto, abandonar o projeto, desistir do projeto, esfriando no amor em relação ao projeto, e Deus dizendo assim: eu estou lhe dando um sonho agora. Eu quero falar com você e lhe digo: não temas participar deste negócio. Não desista de estar com esta mulher. Se envolva neste negócio, porque isto aí tem a ver com uma promessa. E aí começa a questão. É que José sonha, ouve Deus falar e entende: Deus está me dando uma oportunidade que a geração da minha família não teve. Sabe por quê? Deixe-me lhe dizer: a geração da família de José foi uma geração amaldiçoada. E no livro de Jeremias, capítulo de número 22, o verso 30, o Senhor declara, inclusive na genealogia de Mateus, Mateus vai colocando, aí coloca Davi, coloca Abraão, e essa genealogia ela vai parar em José, aí o texto vai declarando, e aparece uma peça boa aqui, chamada Jeconias, no capítulo 22, do livro de Jeremias, o verso 30, eu não quero ler aqui agora, mas o texto diz que o Senhor liberou uma maldição, e disse assim: ninguém da geração de Jeconias, da sua semente, da sua descendência, se sentará no trono de Davi. Talvez por isso Deus olhou e disse assim: a linhagem de José não vai participar disso. Agora, sabe o que Deus disse mais? Ele disse assim: esta geração não prosperará. É por isso que até dificuldade de dar oferta ele teve. E terceiro, Deus diz assim: esta geração está amaldiçoada até o fim. Só que agora Deus está dizendo: José, não é porque teu pai, tua mãe, tua família foi, que você está obrigado a ser. Eu estou lhe dando a chance de, com a igreja, e aqui eu estou falando de Maria, eu estou falando dela como uma figura da igreja, eu estou lhe dando a chance de, abraçado com a igreja chamada Maria, com o Salvador que está dentro dela, eu estou lhe dando a oportunidade de acabar com essa história de maldição na sua vida. Aí vem a genealogia de Mateus dizendo: amaldiçoada, 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 amaldiçoada. Chegou em Jeconias a história de maldição até José. José para e diz: Deus. Entenda, a geração de José, ela é amaldiçoada porque ela parte daquela linhagem de Salomão, a linhagem dos reis, e a promessa acerca do Messias tinha a ver: aquele que vem para salvar a humanidade, este vai sentar-se no trono do seu pai Davi. Mas como Jesus ia sentar na linhagem de José no trono, se o trono já havia sido assumido por Salomão, por Roboão, por uma geração de crente que não tinha negócio com Deus, que desprezaram a aliança de Deus. Deus para e diz assim: essa geração está amaldiçoada. E esta geração de reis, que é descrita por Mateus, ele vem daí, o rei de reis, e vem reis e mais reis aparecendo aqui. Esta geração, ela recebia um presente naquela época. Segundo a história, eles ganhavam um cavalo branco. Agora imaginem, eles montado no cavalo branco, andando e dizendo: eu nasci para reinar, eu nasci para estar por cima. Aí vem a linhagem do outro lado, porque quando chega, por exemplo, você pega Mateus 1 e Lucas 3, eu tenho que correr aqui, Mateus 1 e Lucas 3, você vai vendo a genealogia se desenrolando, se desenvolvendo, aí de repente chega na pessoa de Davi, abre-se dois caminhos. O primeiro caminho dá para o lado de Salomão, onde vem os reis. Na segunda, que é a de Lucas, abre-se um outro caminho, e esse caminho apresenta um nome que não é o de Salomão, que não é de outro rei, mas é justamente o nome de um jovem chamado Natã. E Natã, sabe como era conhecido? O homem do jumentinho. Agora imaginou Salomão lá, cavalo branco,
por cima. E Natan, hein? E Deus olhando assim, a linhagem de José é amaldiçoada, de Maria vai ser abençoada. Porque Natan vem no jumentinho. E ele vem olhando e dizendo, mas Deus, tu escolhesse essa geração para ser rei, e a minha? O que é que tu tem para mim? E Deus dizendo assim, vem o rei dos reis aqui. Enquanto você vai dando passos pequenos, eu vou gerando por você coisas grandes. Talvez por isso, né? Ele vai lá, monta no jumentinho, para se cumprir a profecia, para dizer assim, eu vou honrar o nome de Natan. E os cavalos brancos foram se desfazendo depois de Jeconias. E não tem quem monte, e não tem quem reine. E eles vão dizendo assim, estava por cima agora, mas Deus me colocou no chão. Mas olha para ali, quem estava por baixo como está. Meu Deus, era para tu dar glória a Deus, mas deixa para lá. Aí chega aqui, Lucas capítulo de número 3, você tem que ler. Se você pegar do 23 em diante, você não vai entender. A genealogia está ao contrário. Então você tem que ler do verso 38 ao 23 e você vai entender isso aqui. Chega em Natã, vai cair Maria e essa genealogia é abençoada. Mas a de José está lá. Maldição, mais maldição, mais maldição, mais miséria, mais falta de prosperidade, falta de crescimento. Aí José agora está querendo perder a maior oportunidade da vida dele de crescer, de prosperar. Maria está dizendo, José, fica comigo que tu vai ser abençoado, fica na igreja que vai dar certo, anda com o Salvador que vai dar certo, te junta com o Salvador que as coisas vão mudar para você. E aqui fecha a mensagem, uma simples reflexão. Deus olha e diz assim, José, é você quem decide. Eu já estou lhe dizendo que isto aconteceu por causa de uma promessa. Isso aconteceu porque eu sou Deus grande e gosto de envolver quem não tem capacidade nos meus grandes projetos. Isso aconteceu porque você é alguém que está debaixo de uma maldição, mas não importa para mim a sua história. Não importa para mim quem foram seus pais, não importa para mim quem foi o seu avô, seu tio, e não importa em quantas misérias eles andaram. Se você se juntar com Maria e com o Salvador, eu te farei alguém nesta terra. Agora é com você. Aí eu gosto da expressão do texto. O texto diz assim, despertando José do sono. Porque quando Deus começa a se aproximar da gente, a gente começa a despertar. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Por mais frio espiritualmente que você esteja, por mais fraco que você esteja, por mais desanimada que você esteja, se um dia você esteve próximo da igreja, próximo de Maria, próximo do Salvador, escute esta palavra de fé que eu estou liberando. Deus vai atrás de você. E Ele te trouxe aqui para te despertar. E Ele está dizendo, agora desperta do sono. Creia na revelação que eu estou lhe dando. E vai ao encontro de Maria. Aí o texto diz assim, Ele recebeu a Maria. E junto com Maria Ele recebe o Salvador. E o texto diz assim, e não a conheceu, porque na igreja tem discipulado. A gente passa por um processo de crescimento. E não a conheceu até que o Salvador foi gerado. Por que Deus lhe trouxe esta noite aqui? Para dizer assim, qual é a tua história? Por que Deus te trouxe nessa palavra tão simples? Ele, na sua onisciência, poderoso como é, para te dizer assim, eu planejei algo que é muito grande. Eu projetei algo que é gigantesco e extraordinário. E resolvi lhe envolver neste projeto. Sabe qual é a questão, pastor Ezequias? A gente estava comentando ali, ele falando da experiência de vida, e eu comentando com ele de algo que eu ouvi, ele compartilhando da sua experiência de vida. Sabe qual é a questão de alguns? É que alguns olham e dizem assim, mas olha a minha família.